Quanto um pai pode doar para um filho? Meu nome é Vivian Padilha, eu sou advogada especialista no direito de família e sucessões e hoje vamos falar sobre doação, que é um dos instrumentos que podem ser utilizados para se fazer um planejamento sucessório, para organizar a vida de quem vai ficar aqui com relação ao patrimônio que nós vamos deixar. E isso é muito importante porque em diversos casos é possível evitar o acontecimento do inventário, que é um procedimento extremamente caro e burocrático aqui no Brasil, que ele não tem, que seus filhos, que sua família não precise passar de fato por ele, ou se precisar passar, que as coisas estejam muito melhor organizadas para que eles enfrentem menos burocracia, gastem menos dinheiro e possam viver o luto, né? Porque o inventário vem atrelado a um prazo para ser aberto, que é justamente aquele momento que a família está de luto, não quer pensar, não quer lidar com tanta burocracia. É uma forma de amor, né? É uma forma da gente deixar as coisas de uma maneira mais tranquila para um momento tão difícil na vida da nossa família. Quando a gente fala em doação de pai para filho, a primeira coisa que precisamos ter em mente é: uma pessoa, ela não pode doar absolutamente tudo que ela tem a ponto de ficar sem uma fonte de renda, sem uma forma como suprir as suas próprias necessidades. Então, quando a gente vai fazer, por exemplo, uma doação em vida, uma doação completa de todos os bens do patrimônio que aquela pessoa tem, precisa existir uma comprovação de que ela vai ficar com algo para subsistir. Seja um valor ali em conta, sejam os valores que ela recebe mês a mês de uma reserva de usufruto de um imóvel, para que ela continue recebendo aluguéis daquele imóvel, ou para que ela possa morar naquela casa. Alguma cláusula, algo específico vai precisar ser trazido para que isso possa ser feito na sua totalidade, se essa for a intenção de um pai de doar para um filho. Agora, entrando na pergunta do vídeo de fato, um pai, ele não pode doar absolutamente tudo que ele tem para somente um filho, se ele tem outros filhos, se ele tem cônjuge, por exemplo. Então, é necessário observar a legítima. E o que é a legítima? A legítima representa 50% do que esse pai tem para ser distribuído ali para os herdeiros necessários. Digamos que existam 2 filhos para a gente facilitar a conta aqui e esse pai não tem cônjuge, ou seja, a herança dele precisa ser dividida por 2. No entanto, ele pode privilegiar um filho com 50% a mais, porque o direito brasileiro divide a massa patrimonial que uma pessoa tem, digamos que aqui seja 100%. 50% ela faz o que ela quiser. Os outros 50% precisam ser divididos entre os 2 filhos, ou seja, se cada um necessariamente precisa ficar com 25% e um pode ficar com 50% a mais, é possível que um filho fique com 75% e o outro fique com 25%. Mas tirar esses 25% desse filho não tem como, a não ser que seja um caso de deserdação. Um ponto importante de ser previsto agora, o ponto importante de falar com você agora também é te alertar que quando é feita uma doação simples, né? Muitas pessoas acham, a doação não precisa de advogado para fazer. Eu vou direto no cartório, vou pegar o modelo da internet e vou fazer aqui. E aí acontece exatamente o que eu vou falar para você agora. A pessoa vai e faz uma doação simples no intuito de antecipar um valor que o filho tem para receber, para que ele já tenha aquilo resolvido na vida dele. Mas quando se faz uma doação pura e simples sem consultar um advogado especialista, essa pessoa não sabe que é necessário colocar uma cláusula de dispensa de colação, por exemplo, entre outras cláusulas que precisam ser trazidas também, mas principalmente essa, para que esse filho lá na frente não tenha que abrir no processo de inventário que ele recebeu essa doação e colacionar, que é o nome técnico, mas trazer e informar para o juiz. Oi, seu juiz, meu pai em vida adiantou uma parte da minha herança, da minha legítima, tá aqui. E a divisão vai acontecer da forma como deveria acontecer, porque o que se entende é, quando um pai faz uma doação para um filho, para o cônjuge, por exemplo, ou para seus pais, se ele não tiver filhos, que são os herdeiros necessários, os herdeiros previstos por lei que precisam receber ali aquela legítima, a depender da configuração familiar de cada família, quando esse pai, ele doa um bem para um filho, por exemplo, e ele não diz que aquele bem está saindo da parte disponível dele, é um adiantamento de herança. Então, basicamente, ele está adiantando algo que, naturalmente, lá na frente, teria que ser transmitido. Ele não está fazendo uma doação que está saindo da parte disponível dele. E é nesse ponto que a gente recebe muitas pessoas aqui no escritório indignadas que vão precisar trazer para o inventário, que vai ter briga sim na família, porque a doação foi feita de maneira errada, de maneira incompleta, na verdade. E pra gente fechar esse vídeo aqui, mais 2 informações que se repetem muito, que são perguntas, frequentes sobre esse tema de doação que chegam aqui no escritório. Primeira pergunta:
Para que eu possa doar para um filho um imóvel que eu tenho, o outro filho, considerando esse exemplo de uma pessoa que tem 2 filhos, o outro filho tem que anuir, ele tem que permitir que eu faça essa doação, e não, diferente da compra e venda entre pai e filho, a doação não precisa da anuência de demais herdeiros, então não precisa dessa concordância, é uma confusão que muitas pessoas fazem. E a última pergunta aqui, Vivian, tá bom, mas e se eu fizer uma doação que ultrapassa os 50%, o que acontece? Ela pode ser invalidada, anulada completamente lá na frente, e não, ela não é anulada completamente. Anula-se o que exceder, tá? O que exceder os 50% que poderia ter sido doado naquela situação é o que vai ser, é o que vai ser de fato anulado na prática. Esse tema doação é muito complexo, porque ele realmente passa de caso para caso. Tem que verificar as cláusulas que foram trazidas, tem que verificar o valor que foi considerado, tem que verificar inúmeras situações específicas para saber se é possível ou não anular uma doação, se é possível ou não fazer da forma que aquela família quer fazer, se é a melhor forma de se fazer ou não, qual imposto vai ser pago, enfim. Tudo precisa ser analisado no caso concreto. Se você ficou com outras dúvidas sobre esse tema, dê uma olhadinha nos outros vídeos que a gente tem aqui no canal, que tem outros vídeos falando sobre o planejamento sucessório na prática. Pode deixar aqui nos comentários também a sua dúvida, se ela for mais geral. Se a sua dúvida é específica sobre um caso seu e você quer falar conosco e você chegou até esse vídeo procurando por essa informação, os contatos do escritório ficam aqui na descrição e nós ficaremos muito felizes em te receber.